Aleluia. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Oh, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso. Estamos aqui nessa noite, Senhor, para expor os nossos corações, as tuas verdades, ao teu Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o nosso coração é como uma terra fértil, preparada para receber a poderosa semente. E estamos aqui certos de que não viemos ouvir uma informação, mas instruções que, se acolhidas no nosso coração com mansidão e praticadas, produzirão frutos de justiça. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Nós reconhecemos o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Obrigado pela tua graça, nos capacitando, e teu Espírito nos ensinando e nos revelando as coisas do teu coração. Nós te agradecemos no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Você trouxe sua Bíblia? Pegue sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela digital, e faça uma confissão comigo. Levante ela e diga: esta é a maravilhosa, a poderosa, a infalível, incorruptível e imutável Palavra de Deus, que vai transformar as nossas vidas nessa noite. Amém. Aleluia. Aleluia. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês um ensino de Jesus Cristo, que está na sua palavra. Mas antes da gente entrar de fato nesse ensino, eu queria ler com vocês 3 passagens bíblicas para a gente estruturar e fundamentar aquilo que vai ser ensinado nessa noite. Amém? Então começa comigo abrindo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 36. João capítulo 13 e verso 36. Sabe, esse texto de João capítulo 13, por mais que a gente conheça toda a história, que a gente entenda o desfecho dela, que termina maravilhosamente com Jesus morrendo na cruz por nós e nós sendo salvos quando ele ressuscita ao 3º dia. Mas para os discípulos, esse momento era um momento um pouco complicado. Porque se você ler João capítulo 13, ele começa falando sobre a ceia, que é a última, ele já anuncia a última. Depois ele vai lavar os pés dos discípulos, que para a tradução judaica era totalmente contrário a tudo que eles entendiam e haviam sido ensinado, o mestre lavando os pés dos discípulos. Aí ele diz que tem um traidor. Aí ele anuncia um novo mandamento. E aí a gente chega no versículo 36, que é uma conversa entre Pedro e Jesus. E a gente vai ler aqui. João capítulo 13, verso 36 diz: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Mas replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amém? Pedro disse: olha, eu não quero saber para onde você vai, não. Eu quero ir para onde você vai. Ele disse: você não pode, mas por você eu dou a vida. Aí Jesus disse: tu vai dar a vida por mim? Calma lá. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. Abre comigo no livro de Lucas, para a gente ver como foi isso. Eu gosto desse relato em Lucas porque traz detalhes ricos
que vai nos ajudar a entender melhor aquilo que vamos ensinar essa noite. Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Acompanha comigo. Lucas 22, 54 diz: Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? O texto de Lucas relata agora o que Jesus já tinha predito. Só que ele traz um detalhe: quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, Lucas disse que os olhos de Jesus se fixam em Pedro. E quando eles trocam esse olhar, Pedro se lembra das palavras de Jesus e sai dali chorando amargamente. Agora abre comigo no livro de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Verso 5. Vamos ler a partir do verso 1. Marcos 16, 1. Diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha o posto. Mas ide, dizeis aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá os vereis, como ele vos disse. Amém? Aleluia. Agora aqui a gente vê Jesus já ressuscitou, e quando Maria e outras mulheres vão ao túmulo, encontram um homem sentado no túmulo e diz: Olha, não procurem por Jesus, ele já ressuscitou. Mas eu tenho um aviso: vai e avisa aos seus discípulos e a Pedro que ele irá ter com eles. Então a gente viu esse caminho que percorreu desde a conversa de Pedro até o fato dele negar Jesus e até a ressurreição de Jesus, que ele manda avisar a Pedro. E eu acho interessante porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Talvez se ele dissesse: vai e diz aos discípulos que eu vou ter com eles. Pedro, da forma que Jesus viu ele, naquele dia que ele negou, e que ele saiu chorando amargamente, Jesus disse: eu preciso avisar que ele também é importante para mim. E ele disse: olha, avisa aos discípulos e a Pedro. Para não correr o risco de quando chegarem aos discípulos: olha, Jesus vai ter com vocês. Pedro dizer: eu não sou mais digno pelo que eu fiz. Porque Pedro reconheceu o que ele fez. E se entristeceu por isso. E provavelmente nem se sentia mais digno. Provavelmente não. Com certeza ele não se sentia mais digno. Tanto que a resposta dele para essa situação foi voltar a pescar.
algo que Jesus já tinha tirado ele, para um lugar onde Jesus já tinha removido ele. Jesus disse: olha, agora vocês vão ser pescador de homens. Mas ele volta a pescar. E agora a gente vai entrar no ensino que está lá em João, no capítulo 21. E João, ele decidiu encerrar o seu evangelho contando essa história. Se você olhar o evangelho de Mateus, ele termina falando sobre a grande comissão. Marcos e Lucas terminam falando da ascensão de Jesus. Mas João decide terminar contando essa história, porque ela traz um ensinamento poderoso para mim e para você. João, no capítulo 21, a partir do verso 15. O que acontecerá aí? Pedro estava pescando, alguns discípulos que estavam com ele viram um homem na praia, entenderam que era Jesus, desceram do barco, correram, tiveram a instrução. Mas como eles descobriram que era Jesus? Porque eles tiveram a mesma instrução de jogar a rede e viram que muitos peixes haviam pescados. Então eles disseram: é Jesus. Voltaram para a margem e eles sentam, acendem uma fogueira e eles têm comunhão, eles comem. E agora que a gente vai ler a partir de João capítulo 21, versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 18. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Agora vamos entender esse texto, porque ele traz um ensino poderoso de Jesus. Jesus, ele tinha a intenção de consolar o pecador arrependido e não de castigar ou julgar a Pedro. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender: quando Jesus vai e fala com Pedro, ele não estava tentando julgar o pecado de Pedro. Pelo contrário, ele estava ali para consolar um pecador arrependido. Porque Jesus viu ele no momento que ele pecou e saiu chorando amargamente. E Jesus, ele identificou aquele choro. Lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo... Você não precisa abrir, eu vou abrir aqui para você. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então, Jesus identificou aquela tristeza e aquele choro de Jesus como sendo um choro de arrependimento, um choro segundo, a palavra diz, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Então Jesus, ele já sabendo disso, quando ele ressuscitou, ele disse: olha, avisa aos discípulos e a Pedro que eu quero ter com ele. E ele ensinou aos discípulos sobre o bom pastor. E nesse momento, nessa conversa com Pedro, ele está agora praticando aquilo que ele mesmo ensinou. Ele está sendo um bom pastor. Agora, esse texto de João capítulo 21, ele tem um jogo de palavras que, por causa da tradução do português, a gente perde um pouco o entendimento e se torna até um pouco confuso de tanta
pergunta e resposta. Mas eu vou reler ele agora, trazendo algumas palavras no original. Quando Jesus ele fala a primeira vez, ele diz assim: Simão, filho de João, ama-me, agapau, mais do que os outros? Ele disse assim: olha, tu tem um amor por mim segundo Deus mais do que os outros. Jesus não estava promovendo competição, amém, irmãos? Porque ele mesmo repreendera isso aos discípulos. Uma certa vez, quando os discípulos tentaram dizer: olha, quem é o primeiro, quem é o segundo, tal, Jesus repreendeu logo e disse: olha, quer ser o maior, sirva. Mas aqui ele diz assim: olha, Pedro, tu me amas, agapau, mais do que esses outros? Tu tem um amor sacrificial, um amor segundo Deus, mais do que os outros discípulos? Mas a resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Ele disse: o meu amor por ti é um amor fraternal, é um amor limitado. Tu sabes que eu te amo limitado, porque tu viu o que eu fiz. Eu tinha dito que ia dar a minha vida por ti, mas no final te neguei. Tu sabes que eu te amo, filéu. E aí Jesus pergunta de novo, torna-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas, agapau, ou ágape? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas, filéu? Jesus muda a forma do amor. E aí ele diz que Pedro se entristece por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas, filéu. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. Sabe, Pedro, ele não se entristece com a terceira pergunta, mas ele se entristece porque ele sabia que ele não estava no nível de amor que ele prometeu. Ele disse: realmente esse é o nível que eu estou. Mas a intenção de Jesus ao questionar Pedro não era obter uma resposta, e sim ajudar ele a identificar onde estava o coração dele. Quando Jesus vai até Pedro, ele tem o intuito de dizer assim: Pedro, localiza onde está o teu coração. Identifica. Pedro, eu quero te ajudar a localizar o seu coração e entender o nível de amor que você está entregando. E aquilo que você prometeu a mim não era o nível de amor suficiente. Você não carregava isso. Ele disse: você não tinha esse nível de amor para se sacrificar por mim. Ainda não. Por que ainda não, Júnior? Olha a continuidade. Ele diz: em verdade, eu te digo, quando era mais moço, tu cingia-se a ti mesmo e andava para onde querias. Mas ele diz: quando fores, porém, velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Jesus está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo: agora não. Agora você me prometeu um amor que eu não posso, que você não pode me dar. Mas haverá outro que te cingirá, ou seja, que te guiará, que te conduzirá num nível de amor que você prometeu um dia e não pôde cumprir. O Espírito Santo. Aleluia. Jesus primeiro ajuda ele a localizar o coração, mas depois ele traz a esperança e o caminho que ele deve seguir. Quando o outro o cingir, é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Quem anda em amor, anda no Espírito. É impossível você andar no amor de Deus que não seja pelo Espírito. Eu e você, nas nossas limitações, nas nossas capacidades, nós não conseguimos entregar um amor segundo Deus. Mas o Espírito Santo, sim. E Ele habita em nós. E quando eu e você começamos a dar consideração a essa presença, a essa pessoa que nós carregamos, nós conseguimos andar num nível de amor que Deus quer. O amor ágape. Por isso Jesus disse, olha, outro te cingirá, outro te guiará, te conduzirá. E aí ele diz, João explica, é para mostrar o tipo de amor ou o tipo de morte que ele teria. E Pedro morreu por amor a Cristo. Ele finalmente, depois que recebeu o Espírito Santo, que andou guiado pelo Espírito, ele agora consegue cumprir aquilo que ele prometera um dia e não conseguira na sua própria força. Mas no Espírito Santo, Pedro se entrega por amor a Cristo. E ele morre em sacrifício ao amor de Deus, pregando o Evangelho, cumprindo o que Jesus falou. Ousado, cheio. Esse homem foi cheio do Espírito. Na sua primeira movimentação com o Espírito Santo, a Bíblia relata que ele abre a boca e prega. E 3.000 almas são salvas numa só noite. A Bíblia relata que homens o consideravam iletrado, mas ao falar diante de um sinédrio cheio de mestres, com palavras simples, ele convence os homens. Ele diz, olha, o que é que eu faço? Seguir a vocês ou a Deus? Olha o que ele disse. Ele disse para o sinédrio, o que é que eu tenho que fazer? O que é mais lógico? Seguir vocês ou seguir a Deus? Ele falou uma coisa simples. Aí os mestres disseram, vemos que andava com ele, porque mesmo iletrado é sábio. É o poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos dá a capacidade de andar num amor segundo Deus. E você acha que Pedro aprendeu essa lição de Jesus? Será que Pedro aprendeu realmente o que Jesus teve numa conversa com ele? Abre comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e verso 8. Olha o que Pedro escreve. Primeiro Pedro capítulo 4, versículo 8, ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse cobrir aqui, gente, não é ocultar o pecado, não é negar a sua existência, não é passar a mão na cabeça, mas o que Pedro está dizendo é que o amor de Deus, ele não veio para nos condenar, mas veio para nos resgatar. E isso foi feito com ele. Ele provou desse amor que está muito acima do pecado. Porque no erro dele, ele não foi apontado e julgado. Ele foi ensinado e resgatado. E é esse nível de amor que Deus quer que eu e você andemos. Porque vidas importam para Deus. E ela deve ser importante para nós. Quando um irmão, um conhecido, um colega, ele erra, o nosso amor de Deus, o amor de Deus em nós, tem que cobrir essa multidão de pecados. Não é passar a mão na cabeça, não é evitar a disciplina, não é evitar as consequências do pecado, mas entender que esse amor que eu e você carrega, ele vem para resgatar e não para julgar e condenar. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele chamou Pedro para perto. Ele disse, Pedro, veja onde você está.
você está me prometendo uma coisa que você ainda não tem capacidade de entregar. Mas eu quero te dar o caminho. Eu quero te mostrar para onde você tem que seguir. Eu quero te dizer que você vai ter um ajudador, você vai ter um conselheiro, você vai ter uma pessoa que não vai te abandonar, que não vai te deixar, mas que vai te conduzir em um amor que você sempre desejou entregar e não tinha capacidade. E esse deve ser o meu e o seu desejo. Andar num amor que resgata e não condena. Amar vidas como Deus ama. Porque Ele fez isso quando nós éramos pecadores. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Adão peca, Deus automaticamente traça um plano de salvação para a humanidade. Ele não tinha, nem tem o intuito de condenar a humanidade, mas sim de salvar, de resgatar. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que eu e você carregamos. E nós não podemos ser inertes a isso. Nós não podemos estar adormecidos a esse tipo de amor. Nós não podemos deixar o cotidiano e as nossas responsabilidades afundar isso. Cultuar a Deus é muito mais do que vir à igreja. Porque vindo à igreja, você agrada a mim, que sou seu pastor, a pastor Sueldo, ao seu líder. Mas se o seu coração não está ajustado, não agrada a Deus. Porque se torna um ato religioso, meramente uma obrigação, e você vem para cá e conta as horas e diz o que é que eu vou comer, aonde eu vou jantar depois do culto. Enquanto pizzas e restaurantes concorrer com a palavra de Deus na sua vida, você tem sérios problemas. Ao invés de abrir o coração, acolher com mansidão cada palavra que é ensinada, para praticar genuinamente aquilo que é ensinado, nas pequenas coisas, onde muitas vezes as pessoas não estão vendo, onde muitas vezes não tem os holofotes, mas as pessoas conseguem ver em você o amor de Deus se movimentando, salvando elas. E eu não estou falando isso para trazer condenação, mas revelação, instrução, para que você aplique na sua vida, pratique isso. Olhe para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu colégio, quantas pessoas nasceram de novo por causa daquilo que você ensina sobre a palavra, sobre o amor que você carrega. Nós precisamos andar nessa consciência. No próprio livro de Romanos, capítulo 13, verso 8, fala: Aleluia. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Jesus, uma vez ele foi questionado, e eu sempre acho que às vezes tem confusão por causa desses dois textos. Uma vez Jesus foi questionado pelos escribas e perguntam a ele quais são os maiores mandamentos da lei. E ele diz que se resume em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ali ele estava explicando a lei. Amém? Não é mais para nós. Porque lá em João, no capítulo 13, ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Ame uns aos outros como eu vos amei. Então, você não pode mais andar no entendimento de amar ao próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes o seu amor é insuficiente, é incapaz de se amar, quanto mais amar o próximo. Mas se você se render ao amor de Deus, você cumprirá o mandamento de Cristo, de amar uns aos outros como Ele nos amou. Isso é essencial e fundamental.
Se eu e você cremos na palavra, cremos no Espírito Santo, cremos na morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados e a sua ressurreição, nós precisamos andar nisso. Nós precisamos atentar a nossa vida para ajustar para esse caminho. Aleluia. Um amor que não condena, mas que resgata. Essa é a verdade da palavra. Isso é o que eu e você precisamos desenvolver em nossas vidas. A gente precisa andar nessa consciência. Volta lá para João capítulo 13. Jesus tinha falado acerca disso, desse novo mandamento. Em João capítulo 3, só que um pouco mais acima da conversa com Pedro. Ele fala 13, vamos ler a partir do 31. Diz: quando ele saiu, disse Jesus. Quando quem saiu? Judas. Para ir fazer o que ele tinha proposto no coração de fazer. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me-ei. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podes ir. Mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando Jesus explica aos discípulos, ele usa essa palavra: nisto vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos. Porque a relação entre mestre e discípulo dentro da tradição judaica era totalmente diferente do que a gente tem como relação de mestre, professores. Ao longo da nossa vida nós temos vários professores, vários mestres que ensinam as coisas a nós. Mas na tradição deles, não. Era um mestre que eles seguiam a vida inteira. E se tornar o mestre, ou ser igual ao seu mestre, era algo que eles desejavam de todo o coração. Tinha um dito que os pais diziam aos seus filhos quando eles eram entregues a serem discípulos de um mestre. Eles diziam que a poeira das sandálias do teu mestre cubra as tuas mantas. Isso significava que aquela discípula estava tão próximo do seu mestre que ao andar, a poeira que levantava melava as vestes dele. Então dizia que falava sobre proximidade, falava sobre estar perto. E Jesus disse: vocês querem ser igual a mim, querem fazer as coisas que eu faço, vocês precisam entender isso. As pessoas vão lhe reconhecer quando vocês andarem em amor. Verdadeiramente vão dizer: são discípulos de Jesus. Jesus trouxe esse entendimento, essa conexão para eles. Porque é esse o nosso coração, imitar ao Mestre, ser igual a Ele, ser achado como Ele. Por onde passarmos, exalarmos a fragrância de Jesus. Em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento, em tudo isso, o amor precisa estar envolvido. Porque o amor, ele vai permanecer para sempre. Fé, quando Jesus voltar, a gente não vai precisar mais exercer. Amém? A gente vai estar frente a frente com Ele. Esperança, quando Ele voltar, se cumpriu. Mas a Bíblia diz, lá em Coríntios, que o amor permanecerá. Porque Ele nos amou no início, Ele nos ama hoje e vai permanecer nos amando. E eu e você devemos andar e perseverar nesse amor.
mas eu não me encontro nisso hoje. O que é que eu preciso fazer? Cara, ajusta a tua vida. Se importa. Desenvolve. Lê a tua palavra. Ora em línguas. Tem comunhão com Deus. O amor de Deus em nós é desenvolvido na comunhão. Quanto mais próximo dele, mais eu vou entender esse amor, mais eu vou ser guiado por esse amor. Como o Espírito Santo vai me guiar nesse amor se eu não tenho intimidade com ele? Se na minha cabeça eu não consigo distinguir, dentre as várias vozes que existem, a voz do meu mestre. Dos vários pensamentos que chegam até mim, eu não consigo identificar qual pensamento é alinhado com o coração de Deus. Falta comunhão. As minhas atitudes não revelam a Deus. Nós precisamos exercer e andar nesse amor, se quisermos ser luz no mundo, se quisermos ser sal, se quisermos salvar vidas. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e desejar o Deus que eu e você serve, e não ter repulsa. Não estou dizendo que não tem gente que vai ficar com raiva da gente, não. Vai ter gente que não vai gostar das nossas atitudes, amém? Mas a maioria das vezes são as que mais precisam daquilo que você tem. Por várias vezes na universidade, todas as vezes que eu falei sobre o amor de Deus, falei sobre Jesus, tinha uma pessoa que fazia chacota, fazia piada. Mas teve um dia que ele me procurou e disse: eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me diga o que eu tenho que fazer para ajustar a minha vida. A minha família precisa que eu ajuste a minha vida. E é nesse momento que o meu amor e o seu amor é limitado. Porque a vontade que a gente tem é de dizer: olha, sai de perto de mim, cabra safado. Mas o Espírito Santo dentro de nós nos move a resgatar essa vida. Nós precisamos ser testemunhos, ser testemunhas de Deus, discípulos. O louvor pode subir. Eu vou te convidar a ficar de pé, para que a gente possa orar. E eu quero que você saia dessa noite, desse lugar, dessa igreja, com essa consciência. Onde está localizado o meu coração? Aonde ele está agora? O que eu preciso fazer para andar nessas verdades? Qual é o caminho? Ei, não é o fim. Se você não está andando nesse tipo de amor, não é o fim. Mas hoje é uma oportunidade de ajustar para andar no caminho certo, para ter as atitudes corretas, para se mover da forma certa, para sair de um nível de amor para outro. Deus nos chamou ao crescimento, Ele vai dar esse crescimento, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar. Você não está só. Não é na força do seu braço. A Bíblia diz que em Cristo todas as coisas nos foram dadas para a vida e para a piedade, para vivermos aqui e para termos comunhão com Ele. Tudo já nos foi dado. Não há falta nos céus. Talvez haja falta em mim e você. Da parte de Deus, tudo está certo. O versículo que diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Eu acho interessante porque
do português dá uma conotação de que eu ando e Jesus anda também, e Deus anda também. Mas esse versículo diz que ele já fez a parte dele, ele está parado no meio do caminho, digamos assim. Mas agora eu, cada vez que ando, ele se aproxima de mim, porque eu estou aproximando dele. Mesmo que ele já tenha feito tudo, está consumado, está feito, tudo está listo. Agora eu e você precisamos nos achegar a ele, para estarmos cada vez mais próximos e andarmos nas verdades que ele tem. Feche teus olhos. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. E nós abrimos o nosso coração para que teu Espírito que habita em nós nos mostre, nos revele aonde está o nosso coração. Coisas que precisam ser ajustadas, coisas que precisam ser alinhadas, para que possamos verdadeiramente andar no amor segundo a tua palavra, no amor segundo Cristo, um amor que não traz condenação, um amor que resgata, um amor que ama vidas, um amor que se move com compaixão, se move nas entranhas, que vai além, que não está saciado em fazer a mesma coisa, mas em sempre romper e ir além e alcançar níveis mais altos. Como a visão dada ao profeta Ezequiel de águas que, à medida que caminhamos, se tornam mais profundas, a ponto de chegar em uma tremenda profundidade, onde não sentimos mais o chão, mas somos carregados e conduzidos por esse rio. Nós queremos ser conduzidos e carregados pelo teu amor. Nós queremos nos mover no teu amor. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto, cada atitude, movidas por esse amor. Ajuda-nos a localizar e entender a nossa posição. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para identificar aonde eles estão agora, aonde os meus pés estão e para onde eles devem seguir. Nós te agradecemos, Pai, nessa noite onde o mundo inteiro fala e celebra o teu amor naquela cruz. Mas nós não estamos presos a um único dia, nem queremos estar sensíveis a uma data comemorativa. Nós queremos nos mover todos os dias neste mesmo amor, edificados, cheios, transbordantes. Espírito Santo, você é o nosso guia, o nosso professor. É você que nos ensina todas as coisas, é você que nos conduz nesse amor, é você que nos cinge e nos carrega nessa direção. Nós queremos estar mais íntimos de ti. Nós queremos estar mais sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu coração. Aonde estivermos, sermos direcionados a abordar pessoas, a falar do teu amor, a resgatar vidas, rompendo. Nós te agradecemos, Pai, por essa consciência, por esse amor. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus.